A cada 20.000 pessoas, apenas uma nasce com albinismo, uma condição que faz com que o corpo produza pouca ou nenhuma melanina, o pigmento que determina a cor da pele, olhos e cabelo. Nos humanos, isso já é extremamente raro, mas, na natureza, é tão incomum que beira o lendário. Você já viu um puma branco, um corvo branco ou um doberman pálido como um fantasma? Tem até cobras albinas deslizando pela grama como fitas de seda e gatos pescadores brancos, quase invisíveis entre os pântanos. Se você ficou curioso sobre essas criaturas fantásticas, deixe seu like, comente e se inscreva no canal para não perder as próximas descobertas. Número 15. O puma albino. Em fevereiro de 2025, um evento inédito aconteceu no Zoológico Paseo del Bosque, em León, México, com o nascimento de um filhote de puma albino. Esse espécime especial foi nomeado Itzai e é considerado o primeiro puma albino do mundo a ser criado em cativeiro. Na natureza, pumas albinos dificilmente sobrevivem, pois sua pelagem branca os impede de se camuflar. Olhos vermelhos, nariz rosa e pele sensível ao sol fazem de Itzai um caso de estudo valioso para cientistas sobre os efeitos do albinismo em grandes felinos. Número 14. O coala albino. Em 1997, no Zoológico da Austrália, um filhote de coala chamado Anya Beery chamou a atenção da comunidade científica ao nascer com uma pelagem branca como a neve, pele rosada e olhos vermelhos. Seu nome na língua aborígene Waka Waka significa menino fantasma, refletindo sua aparência incomum. Este foi o primeiro coala albino já registrado em cativeiro. Graças aos cuidados especiais do zoológico, Anya Beery viveu saudável e se tornou um símbolo para aumentar a conscientização sobre distúrbios genéticos em animais selvagens nativos da Austrália. Número 13. O wallaby albino. Os wallabies geralmente têm cores cinzas ou marrons para se camuflar na natureza, mas alguns espécimes raros nascem com uma pelagem completamente branca. Skip, um wallaby albino famoso no Parque da Vida Selvagem de Caversham, na Austrália Ocidental, é um exemplo perfeito. Com sua pelagem branca, olhos vermelhos e nariz rosa, Skip rapidamente se tornou uma estrela na comunidade de amantes de animais. Na natureza, wallabies albinos têm dificuldade em sobreviver, pois são facilmente detectados por predadores e muitas vezes sofrem de problemas de pele e olhos devido à forte luz solar. Número 12. O jacaré albino. Em agosto de 2024, o Gator Park do Wild Florida anunciou o nascimento de Frostbite, um filhote de jacaré albino extremamente raro. Em todo o mundo, o número de jacarés albinos registrados é inferior a 200 indivíduos. Frostbite possui uma pele branca perolada, olhos rosados e uma cauda amarela pálida, realmente muito especial. Ele é o resultado de um programa de reprodução de vários anos dos jacarés albinos, Snowflake e Blizzard. Não apenas viralizou nas redes sociais, Frostbite também se tornou um símbolo educacional sobre genética e conservação da vida selvagem. Número 11. A águia albina. Na Ilha Príncipe de Gales, Alasca, uma águia careca completamente branca surpreendeu os observadores de pássaros. Diferente das águias comuns que só têm a cabeça branca, este indivíduo possui plumagem branca da cabeça às asas, olhos rosados e um bico pálido, sinais de albinismo verdadeiro. Especialistas confirmam que este é um dos casos mais raros de águia albina já registrados na América do Norte. Devido à visão fraca, águias albinas têm dificuldade em sobreviver na natureza, tornando o momento em que ela voa pelos céus quase lendário. Número 10. O cervo albino.
Em abril de 2025, uma família no estado de Iowa, Iowa, registrou acidentalmente a imagem de 2 cervos de cauda branca albinos lado a lado em um campo. Com sua pelagem branca, narizes rosados e olhos brilhantes, eles imediatamente atraíram a atenção da comunidade online. Especialistas confirmam que este é um fenômeno extremamente raro, pois a probabilidade de ver um cervo albino na natureza já é baixa, quanto mais 2 ao mesmo tempo. Em muitos estados dos EZIL, cervos albinos são protegidos por lei, e a caça é estritamente proibida. Número 9. O gaur albino. Em 2024, um gaur branco raro foi descoberto no Vale de Manjampati, estado de Tamil Nadu, Índia. O gaur é a maior espécie de bovino selvagem do mundo, geralmente com coloração preta ou marrom escura. Este indivíduo albino se destacou completamente no rebanho, fazendo com que fotos e vídeos rapidamente viralizassem na mídia indiana. Especialistas confirmaram que se trata de albinismo genético verdadeiro. Devido à falta de camuflagem, este gaur enfrenta muitos riscos, exigindo que a equipe de guardas florestais o monitore e proteja de perto. Número 8. O tigre albino. Muitas pessoas confundem tigres brancos com tigres albinos, mas, na verdade, os dois conceitos são completamente diferentes. Tigres brancos ainda têm listras pretas e olhos azuis, enquanto tigres albinos verdadeiros não têm listras, têm pele rosada e olhos vermelhos. Em todo o mundo, há muito poucos casos de tigres albinos registrados. Um indivíduo confirmado apareceu na Tailândia em 2023. No entanto, especialistas alertam que a reprodução de tigres albinos frequentemente leva a sérios problemas de saúde, tornando-os inadequados para exibição apenas por sua aparência rara. Número 7. O elefante albino. Elefantes albinos são uma das criaturas mais raras já registradas. Na Tailândia e em Mianmar, elefantes brancos são há muito tempo considerados animais reais, símbolos de poder e prosperidade. No entanto, a maioria dos elefantes brancos na história tinha apenas a pele clara e não eram verdadeiramente albinos. Vídeos gravados por turistas e compartilhados por grandes veículos como a National Geographic mostram a raridade dos elefantes albinos na natureza. Até agora, apenas alguns indivíduos foram confirmados por imagens, tornando cada aparição um evento especial. Número 6. O gato pescador albino. Gatos pescadores são gatos selvagens misteriosos que vivem perto de rios e pântanos na Índia e no Sudeste Asiático. Eles já são difíceis de encontrar. Então, a notícia de um gato pescador albino aparecendo perto da região de Sundarbans no final de 2024 chocou a comunidade científica. O indivíduo descrito tinha pelo branco e olhos vermelhos, sinais claros de albinismo. Embora as imagens não fossem muito nítidas, os especialistas acreditam que este pode ser o primeiro gato pescador albino já registrado. Se confirmado, essa descoberta terá um enorme valor científico. Número 5. O Doberman albino. Em 1976, um filhote de Doberman completamente branco nasceu nos Estados Unidos, mudando a história da raça. O nome do cachorro era Sheba, o primeiro Doberman albino registrado. Com seu pelo branco, pele rosada e olhos claros, Sheba rapidamente atraiu a atenção dos criadores. A maioria dos Dobermans albinos de hoje descende de Sheba. No entanto, o albinismo em cães vem com muitos problemas de saúde, como visão deficiente, sensibilidade à luz e risco de câncer de pele, o que leva muitos especialistas a se oporem à reprodução apenas pela cor. Número 4. O panda gigante albino. Em abril de 2019, uma câmera automática na reserva natural de Wolong, na China, capturou uma imagem sem precedentes.
um panda gigante completamente branco. Este indivíduo não tinha manchas pretas e possuía olhos vermelhos, um sinal de verdadeiro albinismo. Os especialistas rapidamente confirmaram que era o primeiro panda gigante albino registrado na natureza. Na época, estimava-se que ele tinha apenas 1 a 2 anos de idade e estava se movendo sozinho na floresta. Embora ainda não tenha havido uma segunda aparição, essa descoberta é considerada um marco histórico nos esforços de conservação do panda. Número 3. A cobra-rei albina. Cobras-rei já são assustadoras, mas uma cobra-rei completamente branca com olhos vermelhos é ainda mais arrepiante. Cobras-rei albinas são reais e foram registradas na Índia, Sri Lanka e Tailândia. A maioria pertence à espécie de cobra-rei de óculos, que geralmente tem uma coloração escura. Por não conseguirem se camuflar, cobras albinas são muito fáceis de serem detectadas e, em alguns lugares, são até reverenciadas pelas pessoas. Um caso famoso em Karnataka, em 2022, viralizou nas redes sociais, fazendo com que muitas pessoas conhecessem a existência dessa rara espécie de cobra pela primeira vez. Número 2. O canguru albino. Em 2023, turistas no Parque de Conservação de Lake Broadwater, em Queensland, Austrália, ficaram chocados ao ver um canguru branco puro pulando pela trilha. Este indivíduo foi apelidado de Casper por sua aparência fantasmagórica. Com pelo branco, nariz rosa e olhos vermelhos, Casper foi confirmado como um canguru albino verdadeiro, e não com leucismo. A notícia se espalhou rapidamente e os conservacionistas pediram aos turistas que não perturbassem o animal. No início de 2025, Casper ainda aparecia ocasionalmente, tornando-se um dos poucos cangurus albinos a viver livremente na natureza. Número 1. A girafa branca. Em 2016, no Quênia, guardas florestais descobriram uma girafa fêmea quase totalmente branca, junto com seu filhote de cor muito clara. Embora não fosse albinismo, mas sim leucismo, a aparição delas ainda foi considerada extremamente rara. Essas imagens rapidamente chocaram o mundo. Infelizmente, em 2020, ambas foram mortas por caçadores furtivos, causando indignação na comunidade de conservação. Atualmente, resta apenas um macho branco, equipado com um dispositivo de rastreamento GPS para proteção. Essa história se tornou um alerta sobre o risco da caça ilegal de animais raros. As criaturas albinas que você acabou de ver não são apenas raras, mas também nos lembram da fragilidade e da maravilha da natureza. Essa beleza incomum os faz se destacar, mas também os coloca em mais perigo no ambiente selvagem. Cada vez que um indivíduo albino é registrado ou protegido com sucesso, não é apenas sorte, mas também o resultado de esforços contínuos de conservação. Espero que este vídeo tenha lhe trazido informações interessantes e uma nova perspectiva sobre o mundo natural. Se você ama a natureza e histórias estranhas como essas, não se esqueça de nos acompanhar na próxima jornada. Que surpresa, não é? Eu nunca imaginei que existissem tantas raças de cavalos no mundo. Antes eu só conhecia os cavalos marrons, os malhados, ou aqueles grandões e os pôneis que a gente costuma ver por aí. Mas hoje, vamos embarcar numa jornada totalmente nova para explorar o mundo rico e fascinante dos cavalos. Parece estranho, né? Potro não é cavalo? Essa pergunta sempre arranca um sorriso. Mas quanto mais você aprende, mais você se surpreende com a diversidade e singularidade das raças de cavalos ao redor do mundo. Desde os corajosos cavalos de guerra que lutaram ao lado dos humanos, até as raças mais dóceis criadas para o leite na natureza, cada espécie carrega uma história única, uma herança e uma beleza inesquecíveis. Então, venha comigo nessa aventura através do tempo e do espaço,
para desvendar as 15 raças de cavalos mais incríveis do mundo. Criaturas que são ao mesmo tempo poderosas, inteligentes e estranhamente elegantes. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, comentar qual é a sua raça de cavalo favorita e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Em 15º lugar, a raça belga. Se você procura um cavalo realmente grande, forte e confiável, o cavalo belga é a escolha perfeita. Esta raça imponente tem suas origens no pequeno reino da Bélgica, mas foi intensamente desenvolvida e aprimorada nos Estados Unidos, tornando-se uma das raças de tração mais famosas e populares do mundo. Eles são frequentemente chamados de cavalos de trabalho por sua resistência e força de tração superiores, combinadas com um temperamento dócil, trabalhador e fácil de lidar. Se você já passeou pela Disneyland e andou naqueles bondes puxados por cavalos na Main Street, é bem provável que o cavalo que estava puxando o bonde fosse um belga. Eles são usados para arar campos, transportar toras, carregar cargas pesadas ou puxar trenós durante o inverno. A força deles é de impressionar. Não são apenas um símbolo de trabalho árduo, mas também o orgulho dos amantes de cavalos em todo o mundo. O cavalo belga também detém vários recordes impressionantes. O mais notável é o cavalo chamado Big Jake, que detém o título de cavalo mais alto do mundo, com uma altura de 20 mãos e 2,3 de polegada, o equivalente a mais de 2 metros. Além de grandes, eles são extremamente valiosos. Em 2003, o cavalo belga Mikkelhart's Captain Jim foi vendido por $112.500, tornando-se o cavalo de tração mais caro da história. Uma raça que combina beleza majestosa com força e resistência. O cavalo belga é realmente um testemunho vivo do espírito de trabalho e da incrível força da natureza. Em 14º lugar, a raça Shire. A raça Shire é um dos maiores símbolos da Inglaterra, famosa por seu porte imponente, força extraordinária e beleza majestosa. Esta raça existe desde a Idade Média, quando eram usados em batalhas, carregando cavaleiros com armaduras pesadas. Acredita-se que o Shire seja descendente dos lendários grandes cavalos da história inglesa, a raça conhecida como o gigante gentil do mundo equino. Antes do surgimento das máquinas, os cavalos Shire desempenhavam um papel crucial na vida das pessoas. Eles eram a principal fonte de força de tração nos campos, ajudando a arar a terra, transportar toras e carregar mercadorias pesadas. Uma imagem comum no século XIX eram os robustos cavalos Shire puxando enormes barris de cerveja das cervejarias para os pubs. Um trabalho icônico que muitas cervejarias britânicas ainda recriam hoje para honrar a tradição. Além de seu corpo poderoso, o cavalo Shire é conhecido por seu temperamento gentil, fácil de treinar e sua lealdade. Um cavalo adulto pode ter mais de 1,80 m de altura e pesar até 1 tonelada, tornando-os a maior raça de cavalos do mundo. Graças à combinação perfeita de força e calma, o Shire foi o orgulho dos fazendeiros ingleses e um símbolo de trabalho árduo e persistência ao longo da história. Hoje, embora não sejam mais amplamente utilizados na agricultura, os cavalos Shire ainda ocupam um lugar especial no coração dos amantes de cavalos, sendo tanto um símbolo de um passado glorioso quanto um testemunho vivo da beleza da força pura. O cavalo Clydesdale, um símbolo de força e lealdade, que tem suas origens na região de Clyde, na Escócia. Ele já foi o orgulho de fazendeiros e soldados. Durante a Primeira Guerra Mundial, milhões de cavalos, mulas e pôneis sacrificaram suas vidas nos duros campos de batalha. Entre eles, o Clydesdale sofreu algumas das maiores perdas. Eles eram usados para puxar artilharia pesada, transportar munição e suprimentos através de campos de batalha lamacentos, cheios de granadas e fogo.
Após o fim da guerra, a maquinaria substituiu gradualmente a força dos cavalos, fazendo com que a população de Clydesdale diminuísse drasticamente. De serem os mais formidáveis cavalos de guerra e trabalho da Escócia, eles quase desapareceram de suas pastagens natais. No entanto, muitos esforços de conservação foram feitos para salvar esta raça preciosa, pois as pessoas entendem que o Clydesdale não é apenas um animal, mas parte da história e do espírito nacional da Escócia. Hoje, esses cavalos majestosos ainda podem ser vistos em desfiles, shows tradicionais ou promoções de marcas, mais notavelmente associados à empresa de cerveja Budweiser. Cada passo lento e poderoso que dão conta uma história de um passado glorioso, quando esses guerreiros de 4 patas ajudaram a moldar a história humana. Embora atualmente estejam listados como uma raça em extinção, o Clydesdale vive nos corações dos amantes de cavalos como um símbolo eterno de força, coragem e resiliência através dos tempos. Agora, vamos falar sobre o cavalo Percheron, que se originou na região de Les Perches, no norte da França, muitas vezes apelidada de berço dos mais poderosos cavalos de guerra da Europa. Desde a Idade Média, cavalos desta área têm sido usados como cavalos de guerra e cavalos de tração devido à sua excepcional resistência e resiliência. Acredita-se que toda a raça Percheron hoje possa rastrear sua linhagem até um único ancestral lendário chamado Jean Leblanc, que viveu no século XIX, um símbolo de força e beleza aristocrática. No final do século XIX, o Percheron foi trazido para os Estados Unidos em uma jornada repleta de desafios. No primeiro carregamento, apenas 2 dos 8 cavalos sobreviveram, um macho e uma fêmea. No entanto, este corajoso casal deu origem à primeira geração de Percherons em solo americano, marcando o início da forte presença da raça francesa no Novo Mundo. Nos anos seguintes, o transporte aprimorado permitiu que milhares de outros Percherons fossem importados, transformando significativamente a agricultura e o transporte americanos. Graças ao seu extraordinário poder de tração, grande estatura, natureza gentil e ética de trabalho incansável, o Percheron rapidamente se tornou o cavalo favorito de fazendeiros e trabalhadores de transporte ao longo dos séculos XIX e XX, até que a maquinaria moderna gradualmente assumiu seus papéis. Embora hoje não sejam mais os cavalos de tração da nação, a imagem do majestoso Percheron, com sua crina esvoaçante e olhos gentis, permanece viva nos corações dos entusiastas de cavalos como um símbolo de força, lealdade e o espírito de trabalho duradouro do povo francês. O cavalo Suffolk Punch foi desenvolvido na região de Suffolk, na costa leste da Inglaterra, com o objetivo de criar uma raça forte o suficiente para arar o solo argiloso e pesado característico da área. Com seu corpo robusto, temperamento gentil e dócil, o Suffolk Punch foi um companheiro leal dos fazendeiros ingleses por muitos séculos. Embora seja a menor raça de cavalos de tração pesada, eles se destacam por sua resistência extraordinária, pernas curtas, mas incrivelmente fortes e, especialmente, pela sua pelagem castanha alazã brilhante, uma característica inconfundível. O que torna o Suffolk Punch diferente é a sua origem. Ao contrário de raças criadas pela nobreza ou militares, esta raça foi desenvolvida pelos próprios fazendeiros, não para combate ou caça, mas apenas para o trabalho agrícola, dedicando-se à terra por toda a vida. Por isso, eles carregam um espírito de resiliência, tenacidade e diligência, simbolizando a classe trabalhadora da antiga Inglaterra. Hoje em dia, o Suffolk Punch raramente é usado na agricultura moderna, mas ainda aparece em feiras tradicionais, festivais locais e eventos de reconstituição histórica, onde são valorizados como parte da memória cultural inglesa. Atualmente, esta raça está listada como em risco de extinção,
mas ainda é criada e preservada por muitos entusiastas de cavalos antigos e criadores nos Estados Unidos, que os levam para competir em concursos de tração, onde o Suffolk Punch sempre se destaca por sua força e beleza rústica e autêntica. O cavalo Fjord norueguês é o orgulho da Escandinávia e já foi a escolha favorita dos guerreiros vikings em suas expedições. É também uma das raças de cavalos mais antigas do mundo, com mais de 4.000 anos de história. Com sua pelagem marrom amarelada característica, crina e cauda mais escuras que o corpo e uma faixa dorsal preta proeminente, o Fjord possui uma aparência forte e corajosa, típica dos guerreiros nórdicos. Além de sua aparência marcante, o cavalo Fjord é apreciado por seu temperamento dócil, facilidade de manejo e o conforto que proporciona ao ser montado. Para os vikings, isso era extremamente importante, pois eles frequentemente cavalgavam por longos períodos, atravessando terrenos difíceis em suas conquistas pela Europa. Inclusive, dizem que o Fjord é muito mais confortável do que muitas outras raças, permitindo que os guerreiros vikings se movessem com mais resistência sem se cansar. Ao longo de milhares de anos, o cavalo Fjord norueguês manteve seu encanto especial. Hoje em dia, eles são amplamente criados em todo o mundo, tornando-se uma escolha popular para entusiastas da equitação, esportes e ecoturismo. Com sua beleza clássica e temperamento amigável, o Fjord não é apenas uma herança da história viking, mas também um símbolo de força, lealdade e resiliência atemporal. Ao longo da história e cultura da Noruega, os cavalos sempre ocuparam um lugar de especial importância. Com seu terreno acidentado, montanhas imponentes e invernos rigorosos, o povo norueguês dependia muito dos cavalos, animais vistos como símbolos de força e capacidade de sobrevivência. Entre eles, a raça Dol Gudbrandsdal, originária do vale de Gudbrandsdal, é considerada uma das mais antigas, datando de cerca de 800 anos antes de Cristo. O destaque desta raça é a sua capacidade pulmonar excepcionalmente grande em comparação com outras espécies, o que lhes permite suportar trabalhos pesados e o clima frio característico da região nórdica. Graças a essa característica biológica especial, o Dal Gudbrandsdal tornou-se um companheiro indispensável dos fazendeiros noruegueses, auxiliando no transporte, no arrasto de madeira e na agricultura em meio à natureza rigorosa, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Noruega foi invadida pela Alemanha nazista. Os cavalos Dol Gudbrandsdal foram usados em batalhas contra os invasores. Eles foram apelidados de cavalos de guerra da resistência, simbolizando a coragem, o espírito indomável e a vontade de liberdade do povo norueguês. Outro ponto interessante reside na língua. No norueguês moderno, cavalo é chamado de hest, e esta raça é conhecida como dolhest. No nórdico antigo, havia duas palavras para cavalo. Hester significava cavalo macho e hos significava égua. É a partir dessas palavras antigas que o inglês formou a palavra horse, que usamos hoje, uma fascinante prova da antiga conexão cultural entre humanos e cavalos. Pode parecer estranho, mas a ordenha de éguas é de fato comum na Rússia. O cavalo de tração pesado russo é uma raça criada no século XIX, conhecida por sua força duradoura e alta capacidade de adaptação. Eles são usados na agricultura, no transporte de mercadorias e, especialmente, na produção de leite de égua, uma bebida nutritiva, popular na Rússia e em muitas regiões da Ásia Central. Do leite de égua ou de burra, as pessoas fermentam para criar o kumis, uma bebida semelhante ao kefir, com um sabor ligeiramente azedo e considerado uma bebida tradicional valiosa. No folclore, acredita-se que o kumis ajuda a tratar tuberculose pulmonar, anemia, fraqueza corporal e até disfunção sexual, embora não haja provas científicas concretas.
No entanto, ele ainda é considerado um remédio natural pelos povos que vivem nas estepes da Ásia Central, Sibéria e Mongólia, onde o clima rigoroso torna os recursos alimentares escassos. Por isso, o cavalo de tração pesado russo não é apenas um companheiro diligente nos campos, um meio de transporte confiável, mas também uma valiosa fonte de leite móvel para o povo russo. Esta raça exemplifica a forte ligação entre humanos e animais, um símbolo de força, resiliência e valor prático atemporal. O cavalo de tração holandês é o orgulho da Holanda, uma raça de cavalos de tração pesada que é tanto forte quanto impressionante, como se estivesse usando 4 pares de botas peludas da moda. É a combinação perfeita entre as raças de cavalos de tração mais fortes da Europa, especialmente os cavalos belgas e os da Zelândia, na Holanda. O resultado é uma verdadeira máquina viva, nascida com o único propósito de alcançar a máxima força e resistência. A criação de cavalos é, por si só, uma arte que exige habilidade e visão. Os criadores selecionam meticulosamente cada característica, velocidade, físico, temperamento e resistência, para criar o cavalo mais perfeito para seus propósitos. Para cavalos de corrida, a velocidade e a leveza são primordiais. Mas para cavalos de tração, o objetivo é diferente: criar uma criatura forte, resistente e dócil como uma verdadeira máquina de trabalho. Por isso, o cavalo de tração holandês é considerado a combinação ideal de força, resistência e calma. Eles podem puxar cargas imensas por longos períodos, mantendo-se firmes e estáveis. Graças ao seu temperamento gentil e facilidade de treinamento, esta raça não é usada apenas na agricultura e no transporte, mas também aparece frequentemente em desfiles e festivais tradicionais holandeses. Com sua pelagem espessa e brilhante, postura majestosa e pernas cobertas por pelos macios, o cavalo de tração holandês não é apenas um símbolo de força, mas também uma imagem viva da beleza do trabalho árduo e do espírito resiliente. O verdadeiro orgulho da terra das tulipas. O cavalo American Cream é o orgulho dos Estados Unidos, pois é a única raça de cavalo de tração criada e desenvolvida inteiramente no país, incorporando o espírito do sonho americano. Em 1911, um comerciante de Iowa comprou uma égua com uma pelagem creme brilhante, crina e cauda brancas, e olhos âmbar radiantes, uma visão extremamente rara. Essa égua especial deu origem a muitas gerações de descendentes com pelagem creme semelhante, e foi a partir daí que a famosa raça American Cream começou a ser desenvolvida. Essa primeira égua foi carinhosamente chamada de Old Granny, ou Vovó Velha, e é considerada a matriarca da raça. Ao longo do século XX, o American Cream foi muito popular devido à sua beleza suave, movimentos graciosos e temperamento dócil, o que os tornou estrelas em festivais, desfiles e apresentações de carruagens por toda a América. Com sua pelagem creme dourada característica, brilhando sob o sol, eles são comparados a um raio de luz dourada ambulante no universo dos cavalos de tração. No entanto, devido ao avanço da maquinaria agrícola, o número de cavalos American Cream, atualmente, é de apenas cerca de 500, tornando-os uma das raças mais raras do mundo. Mesmo assim, aos olhos dos americanos, o American Cream continua sendo um símbolo orgulhoso da beleza puramente americana, elegante, resiliente e cheia de liberdade. O cavalo Jutland, da Dinamarca, mesmo não sendo a raça mais forte ou famosa do mundo, tem um lugar muito especial na cultura dinamarquesa, intimamente ligado à lendária marca de cerveja Carlsberg. Desde 1847 até hoje, esses cavalos se tornaram um símbolo vivo da Carlsberg, puxando diligentemente carroças de cerveja pela capital Copenhague, trazendo uma imagem muito tradicional e nostálgica. Quando a Carlsberg foi fundada,
A cervejaria possuía mais de 300 cavalos de diversas raças para transporte. No entanto, por volta de 1920, a raça Jutland foi gradualmente escolhida como o principal cavalo de tração, com cerca de 200 animais em atividade regular. Ao perceber o risco de extinção dessa raça, a Carlsberg implementou proativamente um programa de conservação, utilizando apenas cavalos Jutland puros para o transporte de cerveja, uma decisão que demonstra claramente o respeito pela sua herança cultural. Hoje, embora caminhões modernos tenham substituído a maior parte do papel dos cavalos de tração, a Carlsberg ainda mantém um pequeno rebanho de cavalos Jutland para o transporte tradicional de cerveja em festivais e desfiles especiais. A imagem desses cavalos fortes com pelagem castanho avermelhada brilhante, puxando carroças de cerveja pelas ruas antigas de Copenhague, tornou-se um famoso símbolo turístico da Dinamarca. Os turistas que visitam os estábulos da Carlsberg não só podem admirar essa rara espécie de cavalo, mas também sentir um pedaço da alma desse país nórdico pacífico, onde a tradição e a modernidade caminham juntas com orgulho. A raça Bolognese é uma das mais versáteis e resistentes da França, tendo passado por muitas fases de altos e baixos na história. Embora nem todos os papéis tenham sido fáceis, viu? Inicialmente, eles eram usados como cavalos de tração tradicionais, especializados no transporte de cargas pesadas para a produção e o comércio. Mas no século XVII, o Bolognese recebeu uma tarefa especial: transportar peixe fresco da costa de Boulogne-sur-Mer por toda a França. Esse trabalho era tão importante que os franceses criaram a Route des Poissons, ou seja, a Estrada dos Peixes, uma corrida de carroças de 300 quilômetros que recria a antiga rota de transporte de peixe. E o interessante é que esse evento ainda é realizado hoje como uma forma de homenagear essa lendária raça de cavalo. Não só isso, o Bolognese também contribuiu grandemente para a construção da capital Paris, puxando blocos de pedra gigantescos para erguer os edifícios icônicos. Durante a Primeira Guerra Mundial, essa raça de cavalo continuou a ser uma ajuda valiosa para o exército francês, puxando artilharia, transportando suprimentos e auxiliando no movimento em campos de batalha extremamente difíceis. No entanto, ironicamente, depois de tanto trabalho árduo, a raça Bolognese foi usada como alimento pelos humanos. Por sua carne saborosa, o Bolognese foi uma das raças de cavalos mais consumidas na França na segunda metade do século XX. Com o declínio do hábito de comer carne de cavalo, o número de Bolognese diminuiu drasticamente, restando apenas cerca de 1.000 indivíduos em toda a Europa. Um triste fim para uma raça que já foi o orgulho da França. Prepare-se, porque lá vem mais uma raça de cavalo de tração pesada. Assim como muitas raças de cavalos de trabalho europeias, o cavalo de tração italiano possui uma força extraordinária, músculos robustos e uma resistência incrível. Mas o que os torna realmente especiais é sua aparência elegante e sofisticada. Já parece bem italiano, não é? Essa raça também é conhecida como Rapid Heavy Draft, ou seja, cavalo de tração rápida, porque foi criada para ser mais forte e mais ágil do que as raças de tração tradicionais. No final do século XIX, criadores italianos começaram a cruzar cavalos Brandenburg da Bélgica com cavalos locais italianos, a fim de criar uma raça que fosse forte e adequada ao terreno montanhoso característico da Itália. No entanto, o objetivo não era apenas a força. Eles também queriam uma raça ágil, flexível e bem adaptada ao trabalho agrícola difícil. Por isso, continuaram a cruzar com cavalos Percheron para aumentar a resistência e um pouco de Bolognese para melhorar a agilidade. O resultado foi que o cavalo de tração italiano se tornou a receita perfeita. Base de Brandenburg, misturado com cavalos italianos nativos, com uma pitada de Percheron e uma pitada de Bolognese, bem no estilo especial italiano, mas da criação, não da cozinha. Hoje,
A raça Italian Heavy Draft ainda é usada na agricultura e no transporte em áreas onde as máquinas têm dificuldade de operar. E, fiel à rica tradição culinária italiana, sua carne também é considerada uma iguaria popular, tornando essa raça um símbolo de trabalho e uma parte única da cultura do país em forma de bota. Se você já jogou Red Dead Redemption 2, com certeza vai se lembrar do cavalo bretão, o melhor cavalo de nível 1 no jogo, mas na verdade, ele não é apenas um produto do jogo, e sim uma raça de cavalo real, com uma longa história na Europa. O cavalo bretão tem origem na região da Bretanha, no norte da França, um lugar marcado pela antiga cultura celta. Até hoje, a região mantém a língua bretã, uma prova de sua profunda herança cultural. Essa raça é considerada descendente direta dos antigos cavalos celtas, animais que acompanharam guerreiros e jornadas de conquista no passado. Para melhorar a força e a velocidade, o povo da Bretanha cruzou o cavalo bretão com a raça árabe, criando uma linha de cavalos robustos, resistentes e ágeis, características perfeitas para servir os cavaleiros das cruzadas em suas árduas expedições na Idade Média. Ao longo dos séculos, quando a Europa entrou na era industrial, o papel dessa raça de cavalo também mudou. Hoje, o cavalo bretão é frequentemente usado na agricultura tradicional, puxando carroças em pequenas fazendas, ou até mesmo participando da colheita de algas marinhas ao longo da costa francesa. No entanto, uma triste realidade é que, como muitas outras raças de cavalos europeias, o bretão foi criado para a carne, um hábito bastante comum no século passado. Apesar disso, com sua beleza poderosa e seu valor histórico especial, a raça bretã ainda é o orgulho da região da Bretanha, um símbolo de força, lealdade e do espírito resistente do povo celta. Comparado a outras raças de cavalos de tração antigas, o Spotted Draft é um novato de verdade. Só foi oficialmente reconhecido na década de 1990. Ou seja, é mais jovem até do que algumas das nossas camisetas. No entanto, a pouca idade não diminui o charme dessa raça, porque o Spotted Draft é realmente uma das raças de cavalos mais únicas e marcantes do mundo. A primeira característica especial está na sua pelagem colorida. O Spotted Draft pode apresentar vários tipos de padrões, desde manchas brancas, marrons escuras, até grandes áreas brancas misturadas, fazendo com que pareçam uma pintura viva no meio do pasto. O interessante é que essa raça não está ligada a nenhuma linhagem pura específica. Basta que tenha origem em cavalos de tração fortes e apresente o padrão pinto. Em espanhol, pinto significa malhado ou manchado. Além de bonito, o Spotted Draft foi criado para equilibrar força, resistência e um temperamento gentil. Graças a isso, eles podem puxar carroças, arar campos, participar de competições de exibição ou desfilar em festivais com uma postura orgulhosa e calma. A combinação de sua aparência vibrante e temperamento amigável os torna a raça ideal tanto para o trabalho quanto para apresentações. Hoje, o Spotted Draft é considerado um símbolo de versatilidade e sofisticação, possuindo a força muscular dos cavalos de tração tradicionais, mas também uma beleza moderna e estilosa, que faz com que todos que o vejam fiquem admirados. E essa foi a nossa jornada para descobrir as raças de cavalos mais incríveis do mundo, cada espécie com sua própria beleza, força e história. Desde os majestosos corcéis de guerra, até os dóceis cavalos que convivem com os humanos, todos eles nos fazem amar e valorizar ainda mais a natureza. Obrigado por me acompanhar neste vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, comente o que achou, e não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir muitas outras maravilhas.